TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje, continuando a conversa com o delegado de polícia, Dr. Rups, o coordenador dos trabalhos que estão investigando as criminalidades, principalmente os homicídios da nossa cidade. Dr. Rups, no programa passado nós falamos sobre a violência e nós paramos o programa falando de uma força-tarefa que está sendo criada. E eu gostaria que o senhor, de certa forma, falasse, dentro do possível, o que é essa força-tarefa, como é seu desempenho, até para a população saber assim que, dizer assim que como está se estruturando a polícia e para os marginais também saber que ninguém está brincando nessa situação, né? Queria que o senhor explicasse minuciosamente e os progressos que estão ocorrendo através dessa força-tarefa e a necessidade de se necessitar mais homens ou mais aparelhos. Como é que está essa situação? Foi criado já na segunda quinzena do mês de março, foi criado pela Delegacia Regional uma força-tarefa, que consistiu no seguinte: esses homicídios são responsabilidade de apuração da Delegacia de Lajeado, da qual sou titular. Mas como a Delegacia de Lajeado também atua em diversos outros crimes, então nós criamos uma equipe de policiais que passou a trabalhar com exclusividade nestes homicídios. A exemplo do que acontece em Porto Alegre, quando são equipes que trabalham nas delegacias de homicídio, são assim: as equipes trabalham por determinado tempo com homicídio, depois recebem outro, enfim, mas ficam um tempo com dedicação exclusiva. Então esses policiais aqui de Lajeado, que conhecem a nossa realidade, passaram a trabalhar depois da segunda quinzena de março com exclusividade nesse caso, e eu os estou acompanhando também com exclusividade com relação a esses homicídios. Nós temos apoio do delegado da DPPA também com a questão do expediente, delegado Cavalheiro, com relação ao expediente da Delegacia de Polícia, e também o delegado Juliano Stobe, que trabalha junto à Delegacia Regional, também no apoio a este trabalho. Nós já tivemos avanços importantes, né? No programa anterior eu citei exemplo do primeiro mês deste ano, do mês de janeiro, onde nós tivemos prisões decretadas, prisões efetuadas. Um desses indivíduos havia se refugiado na cidade de Bento Gonçalves, então tivemos um trabalho bastante grande para localizá-lo e efetuar a prisão em conjunto com a delegacia de lá, né? Mas então a força-tarefa consiste nisso, policiais com dedicação exclusiva para a apuração desses crimes, possivelmente até que nós tenhamos a conclusão dos trabalhos, né? E preferencialmente com a apuração da autoria, para que nós possamos remeter ao Poder Judiciário, mas de qualquer forma, se isso não for possível, com todas as diligências que no nosso entendimento pudessem ser realizados, a apreciação do Ministério Público, para que, se entender necessário, requisite outras diligências. Doutor, eu acompanho diuturnamente a polícia, até porque a gente é do meio, eu faço no plano defensivo de várias pessoas, de vários anos até, e Lajeado sempre comportou-se assim. O delegado tinha uma estrutura muito forte de investigação, ou seja, o departamento de investigação, né? Hoje eu não sei se é interesse logístico dizer o número de investigadores e de como é organizada a investigação, mas o que eu percebo, né, e a gente vê na rua assim, que veio uma leva muito jovem de investigadores. O senhor pode me corrigir à vontade, né? E muitos dos quais não habitantes de Lajeado, não sei se estão habitando agora, não moradores de Lajeado, e que tiveram, e por ser novos, e por ser investigadores novos, não tiveram o contato tão atento como tinha em Lajeado em relação aos outros investigadores que eles tinham. E sei também que existem na delegacia de Lajeado grandes investigadores e que hoje fazem um trabalho cartorário, né? E eu sei porque praticamente a gente convive nesse mundo defensivo. Essa mudança foi sensível nos quadros de investigação, pelo menos ao meu ver. Ao seu ver, será que não existe assim um descalibramento com relação a esses jovens que estão vindo, com pouco contato com os investigadores que não estão ali, que estão em cartório, ou tudo que eu estou dizendo é impressão minha? Eu acho que
grande parte é a impressão de quem está de fora, né? O que nós temos? Há uma necessidade na polícia de renovação, né? E nada melhor do que policiais civis que ingressaram na carreira, já com curso superior, que tenham um perfil de investigação, que possam, aos poucos, é claro que nós não podemos ter nem perto da metade, alguns apenas que se insiram com esses policiais mais antigos para que possam ir adquirindo experiência. Nós temos na seção de investigação de Lajeado, todos os policiais residem aqui em Lajeado há mais tempo. Nós temos 2 que residem há menos tempo aqui em Lajeado, mas já são quase cerca de 2 anos, já conhecem muito da criminalidade, e os outros são todos experientes, com diversos anos atuando aqui em Lajeado. Mudanças sempre ocorrem, né? E nós realizamos sempre as mudanças com o intuito de qualificar o trabalho. Enfim, sabemos que muitas vezes há policiais qualificados que nós também precisamos no trabalho cartorário, que também é sim fundamental. E na verdade o que nós temos aqui em Lajeado, isso são números, eu até poderia ter trazido, como eu disse, se nós pegarmos o ano de 2010 e o ano de 2013, nós tivemos 6 vezes mais apreensão de droga por parte da Polícia Civil, fruto exclusivo do trabalho de investigação. Prisão de traficantes também. Os números são expressivos, fruto exclusivamente do trabalho de investigação, né? Investigações importantes que nós tivemos também nos últimos anos, sejam crimes de roubo de repercussão, que nós tivemos a elucidação da autoria, crimes de homicídio, que nós também conseguimos a apuração da autoria. Então isso demonstra que o trabalho de investigação aqui, estes números, maior quantidade de prisões, de indiciamentos, a Delegacia de Lajeado também, nós passamos a encaminhar mais inquéritos à Justiça. Ela fez parte de um plano piloto da Polícia Civil de análise de qualidade das delegacias de polícia no Estado. Nós estivemos entre as 35 delegacias do Estado que estavam sendo analisadas. E o que era esperado da Delegacia de Polícia de Lajeado era que mantivesse o número de remessa. Quando outras delegacias deveriam aumentar em X porcentagem, da Delegacia de Polícia de Lajeado se esperava, e era um número expressivo, que mantivesse este índice de remessa, claro que sempre buscando melhorar o nível de indiciamento, né? Se possível chegar a 100%, claro. Que é impossível em qualquer lugar. Mas então, nós procuramos fazer o melhor nesse sentido, e temos diversos números que comprovam que, em diversos aspectos, essa situação melhorou. E, de novo, retornando a essa questão, creio ser importante que investigadores experientes, nós temos vários que atuam na seção de investigação, policiais civis novos possam atuar em conjunto, para que nós não tenhamos daqui a 2 anos, o pessoal todo se aposenta, e aí nós vamos buscar onde e quem serão esses policiais que passarão a atuar ali. Então essa renovação cautelosa, devagar e de um percentual baixo, creio que seja muito importante, e nós estamos fazendo isso. O senhor sabe, doutor, que a gente está bastante tempo, eu estou bastante tempo na lida de defesa de pessoas assim, e também convivendo com vocês nessa polícia, e a gente pega muitas palavras dos antigos. E uma vez um delegado antigo, eu não me lembro o nome, ele disse uma vez para mim assim, né, o verdadeiro delegado ou investigador de polícia tem que ter 3 Gs: garrão, gogó e gasolina. São as 3 bases. Garrão, no sentido de que o investigador não pode ficar parado. Ele tem que ir atrás, ele tem que fazer contato, ele vê o que tem acontecendo. O gogó, porque ele vai falar tanto com gente bem, quanto o malandro vagabundo, né? E gasolina, porque ele sem isso ele não anda. Eu vejo, e aí eu acho que de repente a comunidade também vê dessa forma, um certo distanciamento, né? Às vezes até por nós não sabermos de informações que o senhor passou agora, o distanciamento daquele que investiga da comunidade, né? A gente não vê isso, ou pelo menos pode acontecer, mas nós estamos, parece que não vendo isso, principalmente nesses dias que aconteceram. É bem certo, doutor, que quando vocês entraram, eu diria que 3 semanas atrás, quando vocês entraram, acredito que deu uma mudança ou deu um fechamento de questão, a gente viu que a coisa parou, né? Mas nós temos medo, a população tem medo, né? Esse aforismo que eu disse, dos 3 Gs, dessa aproximação do delegado, né, para com a vila,
Tá? Que eu não vejo hoje mais isso. Eu vi os antigos fazer isso. Eu digo, o delegado vê a gente de bem, né? Porque a gente bem, de repente, não vai dar uma informação porque não conhece o senhor ou não conhece o delegado. Não estou botando a sua pessoa que eu não sei que de repente o senhor possa estar agindo assim. Mas eu não vejo a polícia como era antigamente. E vejo que em Porto Alegre as polícias são assim em determinados segmentos. Será que não está faltando uma aproximação, né, da polícia nessa situação de repente eles não têm um informante correto, ou de repente eles não têm informantes para dar, porque a polícia vive de informantes, a gente não pode dizer que não, né? E será que isso aí não está sendo, eu vejo, a minha ótica de cidadão, eu estou vendo isso como falha, porque o senhor está trabalhando, mas de repente a sociedade está distante disso. Será que não é necessária uma aproximação da sociedade? Talvez, tem vários aspectos nisso, mas um dos aspectos, e aí não há problema em qualquer tipo de entendimento contrário, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho silencioso. Então, assim, por mais que a sociedade entenda, mas certo, o que a polícia está fazendo, a comunidade pode pensar isso e é nosso dever trabalhar dessa forma, que nós, e eu tenho certeza disso, eu não estou achando isso, eu tenho certeza disso, que o nosso trabalho ele vai ter maior êxito se nós continuarmos trabalhando de forma silenciosa. Seria muito fácil, na verdade, e para nós até seria melhor. Eu entendo, nós ganharíamos mais a comunidade se nós chamássemos a cada 2 ou 3 dias a imprensa e disséssemos, olha aqui, nós descobrimos tal coisa de tal homicídio, ou nós descobrimos mais isso aqui. Seria interessante, mas para a nossa estratégia, para as investigações, parece que não é o melhor. É claro que, com relação a esses homicídios, nós sabemos que a sociedade espera, até porque é a atribuição da polícia, a investigação. Então nós faremos isso, como eu lhe disse. Não posso precisar em quanto tempo, né? Porque as investigações estão avançando. Quem sabe algo parcial daqui a pouco, com o que nós já temos, como eu lhe disse, com relação ao início, quem sabe mês de janeiro e fevereiro. Mas esta é a nossa filosofia de trabalho e talvez seja um dos aspectos porque possa passar essa impressão de que neste momento a polícia não esteja tão perto da comunidade. Agora, nós fizemos um esforço, e isso é algo que foi já reconhecido, de no ano passado e no ano retrasado divulgar diversas ações da polícia. E não só prisões, mas também indiciamentos importantes que nós fizemos. Até para colocar essa atuação da polícia, nós tivemos indiciamentos com relação de desvio de dinheiro de uma instituição bancária, de um indivíduo. Então, assim, para mostrar que a polícia também tem atacado diversas frentes. Então, essa questão da proximidade, talvez a impressão do senhor, não sei, Lajeado, claro, cresceu muito. Nós temos quase 80 mil habitantes, né? Então, essa proximidade do delegado com a comunidade, sempre que possível, ela é feita, né? Mas se trata já de um universo bastante grande. Agora, uma ação importante que está acontecendo, que já se iniciou, é a polícia comunitária, onde nós temos, então, 5 núcleos da Brigada Militar e 1 núcleo da Polícia Civil. É a segunda cidade no estado que conta com o núcleo da Polícia Civil de Polícia Comunitária, onde policiais da delegacia, fora do horário de expediente, têm essa aproximação, reuniões nos diversos bairros de Lajeado, justamente para buscar essa proximidade, para que daqui a pouco não seja necessário o cidadão se deslocar até a delegacia de polícia, para que o policial civil esteja lá, participe de uma reunião e possa ser abordado, possa ter ele chegar um bilhetinho, alguma informação nesse sentido, ele seja conhecido, profira palestras nas escolas e aí sim, quem sabe, possa se aproximar mais da comunidade. É algo que nós buscamos investir sim, né? O senhor sabe por que eu digo isso? Porque um dia eu trabalhei num processo, agora eu vou voltar uma raiz assim para os telespectadores, bem de investigação. Eu trabalhei numa operação na qual a polícia um dia tinha um informante, né, conquistado a duras penas por um antigo delegado. E esse informante praticamente desvendou tudo. Mas qual não foi a surpresa que tão logo o delegado saiu daqui, ou foi transferido, o delegado novo chegou, vendo os elementos, mandou prendê-lo. Ou seja, prendeu-se a peça de informação X, né, o X9, que solucionou tudo. Então eu fico a pensar assim, eu não quero saber, é só ilação da minha parte. Hoje a polícia, ela está bem centrada num quadro de informância, ela tem, se o senhor se reservar o direito de dizer não, eu vou ficar quieto. A polícia, com relação a quadros de colaboradores, e eu digo aqueles colaboradores, vou ser bem claro, aquele que trabalha no mundo ilícito, tá? A polícia está bem cercada desse tipo de informação,
tem esse tipo de informação, é carente, porque eu acho, para desvendar os grandes crimes, se nós não temos esse tipo de informação, a coisa não anda. É a pergunta minha capciosa. Se o senhor disser, Marco, eu acho melhor não responder essa pergunta, eu acho que existe e é segredo, o senhor me corrija. Tá? Mas eu acho que a comunidade tem que saber que a polícia sabe o que faz, né? E sabe que também trabalha com aquela informação que não é o serviço de inteligência. Vamos dizer serviço de inteligência. A polícia tem isso? Está bem estruturada para isso? Digamos assim, com relação ao informante, aquela pessoa que quer colaborar com a polícia, é sempre interessante que nós tenhamos mais pessoas, né, e que se busque dia a dia. Agora, essa é uma questão realmente muito complicada. E na verdade, aquela pessoa que nós sabemos que realiza uma atividade ilícita, né, ou que realizou uma atividade ilícita, ela também, sim, deve ser alvo da ação da polícia, porque senão parece que a gente daí então esquece a lei, esquece a Constituição, e aí isso aqui pode porque eu vou conseguir informação para desvendar outro crime, aceitando a prática de determinado crime. Então é uma situação muito complicada, e nesse caso a minha resposta é essa, é isso que eu procuro passar também, claro, é de que nesse caso não se pode. Quem vai ser o policial ou o delegado que vai avaliar, que aceita determinada prática para chegar à resolução de outro crime? Então, isso não serve à Polícia Civil. Talvez a gente perca a apuração de algum crime, é possível. Agora, não se pode abrir a guarda. Nossas cores são preto e branco. A gente brinca o preto no branco. Então, não tem, é preto no branco. Pode ou não pode, né? Então, é óbvio. Tu sabe, doutor, que fui fazer um curso aí no exterior e na qual justamente se tratava sobre a questão dos grandes traficantes, porque todos esses crimes que estão acontecendo são ligados à ambição e à intuição humana de ter poder econômico, né? Indubitavelmente as pessoas querem isso somente no lado do crime. Mas o que foi reportado naquela vez, e eu não sei se isso não seria matéria de estudos no futuro, é quando se tira um cabeça do tráfico principal, vem mais 3 incompetentes. E a polícia, na verdade, ela prendeu, digamos, o rei, mas os súditos, os seus asseclas, são piores e maus gerenciadores de crime que aqueles lá. Então fica não sei se o senhor concorda comigo, fica uma coisa... Desculpa lhe interromper, mas pode ser que o rei, digamos, usando as suas palavras, mantivesse a questão da criminalidade ou mesmo a questão dos homicídios, mais ou menos, olha aqui, não vamos, né? E aí esses que entram, então, daqui a pouco mais inexperientes, enfim, nessa questão do tráfico, e a gente fala tão abertamente na questão do tráfico, porque o tráfico é fomentado, sim, por quem consome droga. Então não adianta se imaginar que enquanto for possível o consumo, a gente vai estancar isso, né? Então daqui a pouco esses que ingressam com menos experiência acabam gerando mais criminalidade. O senhor colocou um assunto que para mim é muito importante, que eu tenho já debatido com várias autoridades e entendidos no assunto, de que é necessário nós trazermos à baila a responsabilidade do município. Eu não digo trazer à baila uma responsabilidade necessária, mas sim agora eu vejo como humanitária. Lajeado é uma cidade que tem muito asfalto, se gasta em calçamento, se gasta em urbanização, se gasta muito com veículos e a atenção a estacionamentos, que é incrível, mas não se gasta em segurança pública. E eu concordo com o senhor quando o senhor diz assim, precisamos instalar câmeras. Precisamos instalar aquele aparelho que ele capta o disparo de um tiro a não sei quantos quilômetros. O senhor sabe que eu, antes de vir para cá, trabalhei na 3ª Delegacia de Canoas, que é o bairro Guajuviras, o segundo maior bairro do estado, considerado assim, só a delegacia tinha 120 mil habitantes. E ali sim havia um projeto, na verdade, parceria do governo municipal com o governo federal, um investimento maciço em segurança pública. Nós recebemos viaturas, equipamentos, enfim, e também eu tinha no gabinete um notebook, que era esse sistema ShotSpotter, que é o detector de disparo de arma de fogo. Então, em 9 segundos, aparecia no mapa que nós tínhamos ali, um disparo de arma de fogo onde ele ocorria, né? Então, claro que esse sistema também ficava na Brigada Militar, que tinha uma viatura 24 horas à disposição para se deslocar. O que acontecia?
Eles conseguiam chegar em 2 minutos, no máximo 3 minutos ao local onde ocorreram esses disparos. Foi possível prisão em flagrante já para o indivíduo com porte de arma, né? E esse sistema facilitava bastante. É algo assim que não resolve, mas é mais um elemento, algo que colabora e contribui com a segurança pública. Doutor, e essa questão, eu vou chamar, porque eu entendo assim que, de uma forma ética, quem está mais próximo do problema e que tem mais autoridade é o responsável. No caso, eu acho que o prefeito, e eu não estou botando o prefeito como responsável de nada, mas eu estou colocando o prefeito como resposta aos anseios também da comunidade, né? Porque a comunidade quer ajudar, de todas as formas. Eu acho que um projeto de lei no sentido de adquirir câmeras, existe o nome próprio desse aparelho que o senhor falou? Esse aparelho é o detector de disparo de arma de fogo, né? O nome em inglês, que é o Shot Spotter, mas é o detector de disparo de arma de fogo, né? Mas eu acho que Lajeado até, tendo câmeras de monitoramento, eu acho até que seria interessante. Esse sistema é bastante caro, né? Nós deveremos iniciar talvez com as câmeras de monitoramento. E não só as câmeras, talvez essa questão imobiliária desses imóveis, quem sabe uma elevação do IPTU, das pessoas que deixam os imóveis assim abandonados, sem, talvez ali como foi essa questão mencionada no bairro São José, no Cantão, algo assim que a prefeitura possa colaborar, porque é claro que ela não vai também resolver a situação, mas algumas questões imobiliárias, a questão de investimento, por exemplo, novamente em iluminação ou câmera de monitoramento, é algo que pode ser feito. Eu digo isso aí, doutor, porque as conversas que a gente escuta assim, ó, é que a comunidade de Lajeado ela não é inerte, né? Ela é assim como ela fala, ela quer ajudar. Então o que acontece com a gente? A gente quer ajudar de alguma forma, mas não sabe como. Então se a pressão vamos pressionar o delegado para resolver, ou vamos ter resposta, o senhor veio dar resposta. Agora, eu acho que nós temos que pressionar outros órgãos, né? A minha opinião é que, de forma bem cívica, né, nós temos que fazer um protesto no sentido aqui. É impossível, numa comunidade que nem a nossa, acontecer um crime horrendo como aconteceu na praça. Eu não chamo a responsabilidade de ninguém, né? Porque eu acho que o crime ele vai se transformando ao longo de tempo. O senhor não vai conseguir agora resolver delitos de natureza de tráfico que já estão enlajados há 30 anos. Né? Mas agora é dever nosso, e eu coloco o senhor também junto, no sentido que quando se mata um casal numa praça onde todos caminham, todos vão tomar sorvete, tu vai comer um cachorro quente. Aí, o que a comunidade pode fazer? Tá? Nesse sentido de colaboração com a polícia, sem ser investigação. A comunidade, na verdade, se a comunidade pudesse estar representada nesse caso nas pessoas que estavam nas proximidades do local, nas pessoas que estavam no interior do estabelecimento, que elas pudessem sim colaborar quando prestassem depoimento à polícia, ou mesmo que essas informações fossem passadas então em off à polícia pelo menos. Mas a verdade é que as pessoas têm muito receio de colaborar nesse sentido. Nesse caso específico, né, nesse casal que morreu, essa dificuldade de testemunhas está ocorrendo com o senhor? Vamos citar 2 casos, que foi também na Avenida Aquat, que também foi no centro, também foi num local onde foi um duplo homicídio, que ocorreu no dia 2 de março, onde foram dois meninos. E também esse caso do casal. Nesses 2 casos ali, principalmente nesse da Aquat, havia dezenas de pessoas que estavam no local. E foi muito complicado de nós identificarmos quem estava lá, de intimarmos muitas vezes 2 ou 3 vezes para a pessoa vir à delegacia, e vindo à delegacia, eu não vi, eu estava olhando para o outro lado, eu estava olhando para o chão, eu estava indo ao banheiro, né? Então, e não prestar informações. Não tendo as câmeras de monitoramento, o nosso ouvinte, telespectador, e o senhor há de convir que também se torna um trabalho difícil, não impossível, mas difícil o trabalho da polícia de descobrir se as pessoas que estavam lá não prestam as informações ou não nos trazem informações. Se nós não temos imagens de câmeras, o trabalho é bastante difícil. Posso dizer que até nós avançamos as investigações, mas o trabalho se torna muito mais dificultoso e exige muito mais esforço. Mas aí é aquela história, né, doutora, que a gente sempre... Daí não adianta também cobrar. Né? Se a partir do momento que a gente tem um cidadão, uma menina ou uma senhora que foi morta, e o outro rapaz foi morto em Estrela, e que aquela testemunha ocular se escamoteia, né? O senhor tem que ser franco e dizer necessariamente, a dificuldade nossa é que ninguém quer botar no papel. Essa é a dificuldade que nós temos aqui nesses homicídios. Ninguém quer botar no papel. E uma vez a polícia identificando quem é o autor, pode reconhecer como sendo o indivíduo que efetuou os disparos? Não. Não, por quê? Não, porque a pessoa tem receio, enfim, que compreende. Mas, ou seja, a polícia chega até a autoria, mas aquilo que nós dissemos no início, a necessidade de uma prova disto, né? Não adianta dizer para o juiz, olha, nós temos certeza que é esse indivíduo aqui.
Pois é, mas e como é que vai sair uma condenação com base nessa certeza da polícia? Ela está alicerçada no quê? A arma foi jogada no rio, a arma foi vendida em Canoas, a arma foi para tal lugar, a testemunha não quer prestar o depoimento e há essa dificuldade na formação da prova, né? Doutor, eu sou totalmente contra a prisão, o senhor sabe que eu luto, eu sou totalmente favorável à prisão de diversos que estão aí. E nesse aspecto eu vou comungar com o senhor, eu acho que a prisão está aí para isso. Eu não vou dizer que tu vai se prender uma testemunha, né? Mas às vezes tem que prender uma pessoa semi-suspeita para chegar num suspeito. E aí vem a tal da prisão temporária. Esse expediente, de forma criteriosa, vou dizer para os telespectadores, de forma criteriosa, porque a prisão todo o cerceamento de uma pessoa, ela se dá sobre determinados casos muito específicos, né? E eu sei que o senhor é um delegado de escola, que o senhor não prende sem ter uma conotação muito forte. Mas nesses casos específicos, que a gente vê assim que é gritante a violência, o mero suspeito, eu vou fazer a pergunta, ele é passível de prisão? No entendimento da polícia, sim, mas nós não encontramos sempre respaldo no Poder Judiciário com relação a isso. E aí, quem sabe num outro programa, mas é uma coisa que tem que ser refletida. Eu acho que nós vivemos ainda uma herança do regime militar, porque se o trabalho da polícia, enfim, tudo que aconteceu dos militares, se ficou com uma visão da prisão, uma visão da atuação da polícia que nós herdamos até hoje. Porque nós vemos mesmo outros países, outras legislações, onde crimes menos graves são passíveis sim de prisão. Uma prisão preventiva dura muito mais tempo do que aqui, se consegue com mais facilidade, eventualmente, uma decretação da prisão temporária. Creio que, né, nós ainda temos essa herança do regime militar com relação a isso, porque, como bem disse, para casos de investigação, essa segregação cautelar com prazo limitado é algo sim que facilita, até para tirar este indivíduo do meio da circulação e possibilitar, quem sabe, que testemunhas tenham mais coragem de prestar o depoimento, porque esse indivíduo está segregado. E nesses casos, doutor, agora eu vou usar as suas palavras, nesse caso, a prisão temporária para esses cidadãos vai ser aplicado, ou foi aplicado, ou o senhor quer esperar um momento propício para pegar uma prisão com mais fundamento, né? Enquanto que a temporária é uma prisão para investigação, né? E eu estou falando dessa temporária, dessa prisão que, digamos, lhe dá o manejo do senhor deixar o cidadão preso, a autoridade lhe dá, e daí o senhor investiga. O senhor disse que o Poder Judiciário meio que recuou disso aí. Mas nesses casos, existe pessoas para serem presas de forma imediata, prisão temporária, ou o senhor quer deixar a investigação ir mais longa? Eu fiz uma menção à prisão temporária de forma genérica, nem me referindo a esses homicídios, né? E com relação a esses homicídios, como citado, nós estamos investigando os fatos ainda, e vamos buscar usar de todos os expedientes possíveis para chegar à autoria, né, sem mencionar especificamente o que. Doutor, eu gostaria que o senhor desse 1 minuto, é a palavra final desse programa, e eu tenho certeza que o meu programa foi com sentido, e é com sentido, colaborar com toda a investigação possível, que a sociedade quer uma resposta. Eu acho que foi muito bom o senhor colocar a resposta, pelo menos no meu modo de ver que vocês estão fazendo. A polícia está preparada, então, para combater toda essa criminalidade, doutor? Eu ia voltar, mesmo que não perguntasse, eu ia voltar a essa questão. Eu faço uma pergunta de forma bastante rápida. Se o sistema de saúde no Brasil ele tem totais condições de atender as pessoas, se o Poder Judiciário julga com a rapidez necessária, enfim, nós podemos citar inúmeros casos, se a Prefeitura e se o Estado atende a todas as demandas, né? A Polícia Civil tem totais capacidades, a Polícia Civil de Lajeado tem condições de chegar à autoria destes crimes, não há necessidade de reforço. E se houver, nós pediremos reforço se acharmos que isso vai contribuir com as investigações. O trabalho da Polícia Civil seguirá sendo desta forma. Nós temos certeza de que haverá maior eficácia trabalhando desta forma como nós estamos trabalhando. Nós não podemos prestar informações a cada dia ou a cada semana, mas sim no momento que julgarmos apropriado e que não irá prejudicar as investigações. A sociedade lajeado, a população, terá sim informações com relação a estas investigações, aquilo que foi feito, né, no tempo certo. Certo. Doutor Rupp, satisfação o senhor estar aqui no programa, e vocês viram como é importante ter um delegado atuante, participativo e que venha realmente a contribuir com a nossa sociedade. Até o nosso próximo programa.